A palavra de Deus é sempre viva, sempre eficaz, sempre maravilhosa. Tem um texto na palavra de Deus, é bem conhecido, está em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 de Hebreus. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No versículo 6 do mesmo capítulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso até acrescentar aqui: sem fé é impossível experienciar Deus. Ter a experiência ou ter experiências com Deus. Por quê? O próprio versículo responde: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se a palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê, o lado contrário da moeda também é válido. Sem crer, nada é possível. É possível para quem crê. Se você não crê em Deus, nada é possível. Agora você também pode me dizer o seguinte: bispa, eu creio em Deus, mas a minha fé é tão pequena, bispa. A minha fé é tão débil. A minha fé é tão... Ai, eu sofro, bispa. Eu quero acreditar, mas às vezes eu não consigo. Para essas pessoas que dizem isso, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos auxilia nas nossas orações, nas nossas fraquezas, na nossa fé pequena. Jesus Cristo disse aos discípulos que basta a fé do tamanho do grão de mostarda. Se você é uma pessoa da cidade, você não sabe o tamanho das sementes, não é? Mas por certo você já viu um caroço de abacate? Uma semente, um caroço de abacate. É enorme. Pois é, o grão de mostarda, a sementinha de mostarda é menor do que a semente do morango. Sabe aqueles pontinhos pretos do morango? São sementinhas. O de mostarda é menor do que aquilo. E a palavra de Deus diz que basta a fé do tamanho do grão de mostarda, mas é necessário ter fé. É necessário crer. Aliás, se você se volta para esse Deus, se você está aí prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, é porque você já tem esta fé que é necessária. O que nós alcançamos através da fé? Nós alcançamos, através da fé, ajuda contra os ataques do diabo. Através da fé, nós podemos ter a ajuda contra os ataques do diabo. A palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. Olha só, nós estamos numa sociedade tão contrária aos valores da palavra de Deus, uma sociedade cruel, onde as pessoas não têm empatia, a solidariedade custa ser levantada. Uma
sociedade onde o errado é certo, o ser bom é vergonhoso, é sinal de ser trouxa. A pessoa de bom coração, muitas vezes é olhada como um bobo, uma trouxa. Esta é a nossa sociedade, mas pela fé, a palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. A fé vence ataques de Satanás. A fé muda a maneira como nós vivemos. É claro, porque quem vive sem fé, vive sem esperança de dias melhores. Passa por problemas angustiados e não tem uma perspectiva de coisa melhor. Mas se você tem fé em Deus, se você ora com fé em Deus, você tem perspectiva, sim, eu posso vencer. Eu posso vencer esse problema, dias melhores virão, dias de vitória à minha vida virão, eu vou vencer essa doença, sim, porque não existe doença maior do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maior, Deus pode me curar. Então você tem perspectiva de melhora. E a fé nos dá a garantia de vida eterna. Sim, é através da fé que eu tenho a garantia de vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se no seu coração você crer e com a sua boca você confessar, você será salvo. O que eu devo confessar? Jesus Cristo é o meu Senhor. É essa confissão que nós precisamos. Pois bem, eu quero terminar com um texto que está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. É assim que nós vencemos, de fé em fé. Eu tenho fé para este problema hoje, eu vou vencer hoje. Eu tenho fé para o problema que acontecerá amanhã e eu vou vencer amanhã. Eu tenho fé que vou sair desse hospital curado. Eu tenho fé que vou sair dessa UTI curada. É de fé em fé que nós caminhamos, porque o justo vive pela fé.